Gente, a paz do Senhor e boa noite, tá? Eu sou Cid Clay, mais conhecido aqui como professor Cid Clay da Escola Bíblica Dominical. E sou eu que dou aula na sala dos adultos, numa igreja aqui perto de casa, tá? E a classe é mista, homens junto com mulheres, tá? O que nós iremos tratar logo de imediato não é a carta aos Efésios. Porque se a gente tratar diretamente a carta aos Efésios, a gente não vai saber porque Paulo escreveu aquela carta. Que, por sinal, doutores, bacharéis, mestres, na parte do grego, eles afirmam categoricamente que aquela carta não foi para Éfeso. Foi para um conjunto de igrejas ali na Ásia, onde hoje é uma parte da Turquia, que receberam essas cartas como orientações teóricas e depois orientações práticas para a vida cristã. Tá? O nosso trabalho é o seguinte: comentário teológico e científico sobre a grande cidade de Éfeso e a introdução à epístola que leva seu nome, escrita pelo apóstolo Paulo. Por mim, que sou bacharel em teologia, Cid Clay Lacerda Monteiro, em Abreu e Lima, 2 de abril de 2020. Tá? Éfeso, tá? No final dos slides, nós vamos mostrar um mapa das rotas por onde iam por Éfeso. Você vai ver nitidamente que era um local estratégico para o comércio, e principalmente por causa do porto que havia lá. Tá? Ela era uma grande e linda cidade, a mais importante da Ásia. Hoje, infelizmente, só com ruínas. Ocupada pela Turquia asiática. Tá? Situada na desembocadura do rio Caister, entre as serras montanhosas do Caressos e o mar, no caso o Egeu. Distante do Egeu cerca de 5 quilômetros. Só que hoje, por causa do domínio, cidade conquistando cidade, civilização, uma em cima da outra, hoje dista praticamente 11 quilômetros de onde era a partir do mar. Tá? Aumentou 6 quilômetros aí a mais. Ocupava uma linda e grande planície, ficava entre Esmina ao norte, uma das 7 igrejas do Apocalipse, e Mileto ao sul. Defronte à ilha de Samos. Pertencia à Lídia. Na atualidade se chama Selçuk. Disputou com Antioquia e Alexandria a supremacia sobre o Mediterrâneo Oriental. Através de Laodiceia, pelo Vale de Cástar, comunicava-se com a Síria facilmente. Suplantou Mileto, que era muito mais desenvolvida do que ela, minha gente. E se tornou o maior empório da Ásia ao ocidente do Taurus. Tá? Nos mapas nós veremos esses nomes nitidamente, direitinho, e explicaremos a vocês. Tá? Antes da chegada dos jônicos, tá? Para quem faz uma faculdade, vai estudar filosofia, ele aprende primeiramente que os primeiros pensadores da Grécia foram os jônios. Tá? Esses é que são considerados os primeiros pensadores dali da Macedônia, da Grécia, Atenas, aquele povo todo, tá, gente? Éfeso era habitada pelos asiáticos, isto é, o povo nativo, natural de lá. Mas com a chegada dos jônicos, em 1044 a.C., eles dominaram tudo completamente. Ainda que os sacerdotes nativos continuassem dirigindo e orientando o culto. Tá? Mesmo eles com esse privilégio de ter o próprio culto deles, não adiantou muita coisa não. Os asiáticos e os jônicos, por fim, se amalgamaram em tudo. O que a gente chama hoje de sincretismo, tá? Mas nós aplicamos o sincretismo em relação à religião. Mas aqui nós vamos aplicá-lo em tudo.
política, família, escravidão, plantação, sustento, navegação, tudo. Foi uma mistura geral. Eles se fundiram num único povo. E em 560 a.C., os lídios se apoderaram de Éfeso. Em 494 a.C. foi a vez dos persas, conforme as visões de Daniel, tá, gente? Em 334, Alexandre o Grande domina tudo. Mas como na visão de Daniel era um leopardo com asas, em 133 a.C. vem os romanos e domina toda a parte da Ásia Menor, ali onde se encontrava Éfeso. Tá? Ela foi transformada pelos romanos em centro administrativo e religioso da província romana da Ásia. Veja que importância essa cidade teve. Em 41 d.C., Cláudio converteu-a no grande centro político, o primeiro da Ásia Menor. Tá? Falar da carta aos Efésios sem antes explicar a vocês o contexto histórico ficaria meio difícil, né? Mas com esses esclarecimentos eu creio que eu estou tirando muita dúvida de muitas pessoas. Tá? Algumas coisas tornaram Éfeso uma grande cidade. Não era só por causa do porto. Não era só por causa do templo de Artemis. Não era só por causa de um mercado. Não era por causa de um anfiteatro, uma espécie de coliseu que cabia 25 mil pessoas para escutar alguém falar. Não, não era só por causa disso. Capital da província romana da Ásia, o escrivão da cidade, isso se encontra lá em Atos 19:35, não era apenas um escrivão, mas ele era a autoridade máxima, como lembra bastante com propriedade William Hussey. Isto atraía toda a Ásia. Está lá em Atos 19:10. Além de estar constando na história, também está na Bíblia. Tá? Isto atraía toda a Ásia a Éfeso. A Ásia se dirigia diretamente a Éfeso, porque Éfeso era o centro econômico, político e religioso e cultural ali da Ásia Menor. Desse modo, ouviam a palavra de Deus por meio de Paulo. Tá? Havia um grande e abastado mercado, como eu já falei a vocês, adquirindo assim produtos locais e de outras regiões, com vários comerciantes que por ali trafegavam em suas viagens de negócios. Desculpa. Imaginemos então a quantidade de pessoas nesse shopping center, tá, gente? Da época. Pois era lá que Paulo sempre ia para pregar o evangelho da cruz e da tumba vazia. Que a tumba dele até hoje está vazia e não tem ninguém lá, porque ele está à direita de Deus. Jesus. Poderia-se chegar a Éfeso por mar, já que a cidade estava a cerca de 5 km do porto local. Hoje a distância, como eu falei anteriormente, é de aproximadamente 11.200 metros, tá? Da primitiva Éfeso ao mar Egeu. O porto na época de Paulo provavelmente, segundo a Bíblia arqueológica, estava em reformas, quando Paulo parou em Mileto para pregar a palavra. Mandou também que chamassem os pastores de Éfeso para ajudar ele. Tá, gente? Paulo, ele não era uma pessoa que trabalhava sozinho, não. Ele tinha a equipe dele. Ele chegava no local de modo antinomista, sem pregar a lei mosaica na cultura do povo. Ele assimilava a cultura do povo e entregava o evangelho de Cristo a eles. Eles aceitavam e seguiam o evangelho. Tá? Isso é uma posição, vamos dizer, sem lei, né? Mas com relação à lei, não à doutrina bíblica. Tá? Outro detalhe, esse fato se encontra em Atos capítulo 20, versículo 17. Entretanto, o caminho mais comum de entrar ou sair da cidade era por terra. Tá? Estradas bem conservadas e guardadas pelos soldados romanos trazia tranquilidade aos viajantes àquela cidade. Roma
um império poderoso daquele. Homens de inteira confiança na cidade de Éfeso. Soldados à beira do caminho, tomando conta da ida e da vinda dos viajantes. Então, era um campo bastante fértil para a propagação do evangelho por meio de Paulo, que além de ser judeu, tinha também nacionalidade romana. Desculpa. Havia também um centro bem desenvolvido de medicina. Tá? A gente vê lá em Apocalipse falando de Laodiceia, que tinha remédio para os olhos. Éfeso, vários enfermos dos olhos iam procurar cura com os médicos da época. Também muitos deles ouviram as pregações de Paulo. Tá? Era uma cidade, vamos dizer assim, um centro de oftalmologia para curar doenças dos olhos. Viu? Tem esse detalhezinho também, que é bom a gente saber. A cidade abrigava o templo de Artemis. Artemis, na mitologia grega, ela é irmã de Atena, deusa da guerra. E na mão direita de Atena, deusa da guerra, havia Kiki, a deusa da vitória. Por isso que muitos soldados adoravam Atena, porque eles tinham certeza que iriam vencer, porque a deusa da vitória estava à destra da mão de Atena. Neste templo, grande e majestoso, guardava-se a imagem da famosa deusa Artemis, mais conhecida na época pelo nome de Diana dos Efésios. Viu, gente? Na Bíblia da gente tem Diana dos Efésios. E Artemis e Diana é a mesma pessoa, tá? O mesmo ser, a mesma divindade que eles adoravam. O que leva a entender, segundo a Bíblia, é que a rocha da qual a deusa era feita poderia ser um meteorito, pois diziam, caiu do céu. Está lá em Atos 19:35. Tá? Segundo James Adams, o templo pegou fogo no dia em que nascera Alexandre o Grande. Donativos de várias partes do mundo, isso da época, né, foram trazidos e o templo da deusa ficou ainda mais ostentoso. Ficou mais enriquecido com as riquezas que eram trazidas para enfeitá-lo. Tá? Esse templo, que chegou a ser uma das 7 maravilhas do mundo antigo, se ressalve isso, media 74,5 metros de comprimento por 49,95 metros de largura. Ele possuía 100 colunas de 1,8 metros de diâmetro. Agora imagine você, 100 colunas. Só de coluna, quase 2 metros de diâmetro, dá para nos dar uma ideia de quão portentoso era esse templo e motivo de orgulho para os efésios ter um centro religioso tão representativo como era o templo de Artemis. Tá? O altar descansava sobre uma base de pedras de 6 metros quadrados. Em um determinado momento, entre março e abril, tá? Não sabemos de que ano, tá? Exato, tá? Gente de toda parte rumava para Éfeso com ricas ofertas para a deusa. Tá? Tá? É por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Tá? Gente de toda parte rumava para Éfeso com ricas ofertas para a deusa. Contam os historiadores, viu? Que eram milhares de milhares. Tá? Foi nesse momento que o sindicato do ourives, chamado Demétrio, ou Demétrios, em latim, criou problema com Paulo. Está lá em Atos capítulo 19, versículo do 23 ao 40. Esse problema com esse ourives. Porque, cai convenhamos, tá? Isso aconteceu no teatro com capacidade para 25 mil pessoas, essa confusão dos dois. Depois de 2 anos de pregação do evangelho, muitos da cidade de Éfeso
já tinham aceitado a Jesus como o Senhor de suas vidas e não mais compravam os nichos da deusa por nome Diana, a aclamada Diana dos Efésios. Só precisou de 2 anos para Jesus mudar o quadro da cidade, meus irmãos. O templo de Diana ficava numa linda planície, distante cerca de 2,5 quilômetros e ligado à cidade por uma estrada de mármore. Viu? Mármore, com 22 metros de largura, ladeada de colunas riquíssimas, tá? Enfeitadas, adornadas, ouro, prata, pedras preciosas, e ninguém mexia com respeito à deusa, tá? Essa suntuosa estrada dava saída para a porta magnesiana, tá? Que era uma saída importante, viu? Da cidade. Agora você está vendo a maquete do templo de Ártemis em seu auge no Miniaturk, tá? Miniaturk seria a parte elevada, tá? Os gregos sempre faziam isso nas suas cidades. O deus a quem eles serviam naquela cidade tinha que ter o direito de ser colocado em um local alto, visível, bonito, para agradar o Deus que eles estavam servindo, e assim o povo ia adorar, porque o lugar era aconchegante, confortável e tudo mais. Tá? Não é muito diferente do que a gente vê hoje por aí, não. Tá? O estilo dominante é clássico. Tá? Os arquitetos que planejaram esse templo de Ártemis ou Diana dos Efésios foi Quercifrão e Metágenes, ou Metágenes, porque no grego não tem já, Gi, Joju, né, gente? No grego tem Gaga, Egi, Gogu, tá? Aí é Metágenes, tá? A inauguração foi em 550 a.C., tá? Na parte geográfica, tá? O país é a Lídia e a cidade é Éfeso, que é a atual Selçuk, tá? Detalhe aí das colunas, bem representada essa maquete aí, vamos dizer assim, relembrando como era suntuosa a casa de adoração à deusa dos Efésios, tá? Houve em Éfeso um grande fórum romano na praça principal da cidade, viu? Tá? Era enorme para julgar as causas do povo. Havia também um estádio imenso pela quantidade de ruínas lá do local, segundo a Bíblia arqueológica, e também o livro de Arqueologia e Bíblia de Thompson, tá, gente? A oeste desse estádio ficava o templo de Serapis, deusa importada do Egito. Os gregos tinham os próprios deuses deles, desculpa, e achando pouco, trazia ainda de outros países para dentro de lá, né? Se um não resolve, dois podem resolver alguma coisa por eles. Eu creio que eles pensavam isso. Uma muralha de cerca de 11,2 quilômetros circuncidava a cidade, dando-lhe mais segurança aos seus habitantes e estrangeiros que iam e vinham de todas as partes, como antes nós citamos, tá? Agora a gente vai entrar num assunto delicado, tá? O povo judeu e os cristãos convertidos em Éfeso, tá? O número de judeus em Éfeso deveria ser muito considerável, gente, tá? Muito considerável, porque eles não eram bem vistos, como podemos deduzir a partir de Atos, capítulo 19, versículo 34. O cônsul Dolabella lhes concedeu em 44 d.C. privilégios especiais para guardarem o dia do descanso, que é o Shabá, que hoje a gente chama de sábado, tá? Confirmados mais tarde pela própria cidade e pelo próprio Augusto, tá? No caso de Augusto, documentos, e pela própria cidade, possivelmente pelas ruínas que foram escavadas e descobriram isso tudo
a partir de trabalhos de arqueólogos, tá? Éfeso era um centro estratégico. Por isso, Paulo estabeleceu ali um poderoso trabalho, onde permaneceu por 2 anos. Isso se encontra em Atos, capítulo 19, versículo 10, viu? Coisas importantes aconteceram pela pregação de Paulo e de seus companheiros. Há slides atrás, eu falei para vocês que quando ele chegou lá em Mileto, ele disse, olha, eu preciso de ajuda aqui. Chama os pastores para vir me ajudar, que o caso aqui é sério. Eles foram e ajudaram. Olha o que aconteceu quando chegaram em Éfeso. Tudo começou logo com homens convertidos e cheios do Espírito Santo. E ainda por cima, só batizado não, com dons espirituais. Está lá em Atos, capítulo 19, versículo de 1 a 7. Tá? Coisa que não vemos muito hoje. Vemos o batismo, mas não estamos vendo mais os dons. Segunda parte. Paulo evitou brigas e polêmicas entre cristãos e judeus da cidade. Está lá em Atos 19, 9. Ele não queria, vamos dizer assim, uma rixa entre o judaísmo e o cristianismo. Ele queria uma união, não sincretismo, uma união dos dois. Tá? Os judeus adoravam a Deus, não criam que Jesus era o Messias, e os judeus que aceitavam a Jesus como o Messias de Deus se tornaram cristãos e havia embate e desavença. E Paulo não gostava disso. Por isso que ele dá várias recomendações na carta que leva o nome da cidade de Éfeso, tá? da população da cidade de Éfeso. Paulo pregou somente a palavra de Deus. Tá? Nada mais do que isso. Só o Evangelho transforma. Não adianta fazer o que você quer. Você tem que fazer o que Jesus quer. E Ele quer que a gente pregue o Evangelho do Reino de Deus. Tá? A mensagem de Paulo não era somente de sabedoria e conhecimentos humanos, não, minha gente. Mas consistia também na demonstração de poder vindo de Deus, com milagres e maravilhas à vista de todos. Está em Atos capítulo 19, versículo de 11 a 12. Tá? E lá também, tá? Não foi um talk show, como a gente vê muitos por aí fazendo. Houve expulsão de demônios, libertação de vidas sendo fustigadas por hostes demoníacas. Está lá em Atos capítulo 19, versículo do 13 ao 16. Tá? O nome do Senhor. Tá? Nesse caso, estamos sempre se referindo a Jesus. Tá? Era engrandecido pela pregação das boas novas. Tá? Porque eles não só pregavam, eles também viviam o que pregavam. Tá? Obras de feitiçaria eram queimadas em praça pública pelos nossos novos conversos. Tá? O povo aceitava de tão bom grado a mensagem do Evangelho, a transformação, regeneração, conversão interior era tão grande que eles olharam para um lado e para o outro e disseram, rapaz, isso que eu experimentei na minha vida, eu nunca tinha experimentado na feitiçaria. Isso aqui não serve para mim, não. Então, em Atos, capítulo 19, versículo 18 e 19, você vai ver eles queimando o livro de feitiçaria, recusando aquilo que não servia mais para a vida dele, que dali por diante só era Jesus, Jesus, Jesus. Tá? A poderosa palavra do Senhor crescia e prevalecia com poder. Tá? Poder não era dinheiro, não era tempo suntuoso, não era uma conta bancária muito cheia, mas era com poder. Viu? Tempos depois, Paulo escreveu uma das suas, se não a melhor, viu? Doutores como Hernandes Dias Lopes, Augustus Nicodemos, tá? Outros como o
considerado o terceiro melhor teólogo dos Estados Unidos, Luz Berkhoff, tá? Dr. Luz Berkhoff, ele também vem falar que essa carta aos crentes dessa grandiosa cidade conhecida como a Epístola aos Efésios, ela é considerada uma obra sem precedentes e obra-prima da mão escrita por Paulo, porque nenhuma das outras cartas escritas por Paulo se assemelha à de Éfeso. Tá? O Senhor Jesus dirigiu a esta igreja uma carta de exortação e amor, também a chamando a rever o primeiro amor. Tá? Não é do nosso assunto ou envergadura tocar no assunto do Apocalipse, tá? Mas isso aí se encontra em Apocalipse capítulo 2, versículo de 1 a 7. Só para deixar registrado para vocês, viu? Muitos templos cristãos foram construídos no período do imperador Constantino, a partir dos anos 300 depois de Cristo, gente. Tá? A partir daí, tá? Do período bizantino para frente, quando houve a cisão do Império Romano, Éfeso foi decaindo até chegar a um monte de ruínas. Tá? É o que existe hoje por lá. Só destroços. Arqueólogos como John Turtlewood e David George Hogan, entre outros, escavaram as ruínas de Éfeso e revelaram a gloriosa cidade que era sede de idolatria, mas que foi abalada pelo poder do Evangelho de Jesus, o ungido, o Filho do Deus vivo. Estão entendendo? Por ser uma cidade em que predominava a idolatria antes de Paulo chegar, e depois da pregação do Evangelho de Paulo, se era idólatra, era para terem sido encontrados vários indícios de ídolos, ou seja, nichos da deusa Diana deles. Mas não, o número encontrado foi ínfimo para uma cidade que era considerada plenamente idólatra e adoradora da deusa Artemis, tá? Após esta parte introdutória que eu dei a vocês, tá? Da geografia, arqueologia, religião, política, comércio de Éfeso, nós agora iremos entrar numa prévia da carta de Paulo aos Efésios, tá? Não vamos tratar da carta. A carta a gente começa a tratar a partir da semana que vem, viu? Por enquanto é só uma visão panorâmica do contexto histórico da época, baseado nessas ciências que eu citei, viu? A epístola em questão, tá, faz parte da coletânea das chamadas cartas da prisão, tá? Juntamente com aos Colossenses, aos Filipenses e a Filemon. Tá? Paulo estava preso em Roma, tá? Por direito adquirido de nascença ser cidadão romano. Ele estava habitando numa casa alugada, protegida pela guarda pretoriana, que era a guarda de elite do Império Romano. Tá? Mas ele tinha seus privilégios como cidadão romano, tanto que escreveu essas cartas para os seus conhecidos. Aos Efésios diferem muito das outras cartas escritas por Paulo. Nela não há nenhuma saudação pessoal aos crentes de Éfeso. Tá? Isso você vê no primeiro capítulo. Embora tivesse passado anos por lá e tivesse feito muitas amizades em meio aos Efésios. Está lá em Atos 19 isso retratado. Tá? Além do mais, esta carta não lida com problemas de proporções algumas. Você não vê Paulo reclamando de nada da igreja de Éfeso. Tá? Nem quaisquer assuntos específicos dos crentes lá presentes. Ele não tinha nada de ruim para falar de Éfeso, da igreja lá presente. Até a palavra em Éfeso, tá? Vocês vão ver nesse slide que vocês vão assistir no vídeo, tá? Em grego é em Éfeso, tá? Ela não existe nos manuscritos mais antigos, viu? Muito cuidado com isso aí.
essa palavra em Éfeso foi uma acrescentação do copista, porque para ele aquela carta era para a cidade principal daquela região comercial e onde se encontrava a cidade de Éfeso no centro. Por isso que a tradição diz que a carta aos Efésios realmente é aos Efésios. Mas o grego discorda dos comentaristas. Tá? Não se vê nos manuscritos mais antigos Paulo dizendo na carta de Éfeso aos Efésios. Não tem. É como se ele tivesse escrito essa carta para todas as igrejas da região dominada pela cultura, religião, comércio, política de Éfeso. Tá? Foi para Éfeso e de lá foi para Esmirna, Tiatira, Mileto e por aí vai. Tá, gente? Há de se entender que a carta é mais um sermão que uma carta propriamente dita, assemelhando-se a Hebreus e a primeira epístola universal de João. Gente. Tá? Isso é muito contraditório ainda hoje. Doutores em teologia discutem isso, mas a Bíblia, os manuscritos bíblicos, é como um vinho. Quanto mais velho for, melhor é e mais autêntico é. Tá? Se os manuscritos mais antigos, que não fazem parte do textos receptos, tá? Que é o texto que nós usamos em teologia para poder pregar a palavra de Deus, esses textos mais antigos não têm a palavra em Éfeso, é porque realmente aquela carta não foi específica para Éfeso. Foi para a região total, circundada e no centro Éfeso. Tá? Agora, muitos discordam e outros não discordam. Tá? Cabe as duas posições aí. Mas o mais antigo não tem a palavra Éfeso na carta. Tá? E Paulo não faz nenhuma menção de ninguém. Ele não saúda ninguém. Ele saúda a igreja de Cristo. Tá? Vemos mais. É a elevação da natureza de Jesus em todas as passagens de Éfeso. E aos Efésios, né? É bem provável que esta carta aos Efésios tenha sido escrita para ser uma carta circular. Foi isso que eu falei anteriormente para vocês. E não direcionada a determinada igreja, que seria, no caso, a igreja de Éfeso. O fato de Paulo ter escrito em prisão por volta de 58 a 60, tem gente que fala que é de 60 a 62, essas coisas de data ainda é muito questionável, é muito debatido, mas como sempre, o mais antigo é o que prevalece, tá? Por isso que eu pus aqui de 58 a 60. Em Roma, faz com que Filipenses, Colossenses e Filemão sejam da mesma época tardiamente, talvez de 61 a 62, tá? Isso depois de Cristo. Pouco antes do incêndio em Roma, ocorrido em 64 depois de Cristo, tá? Das outras três cartas, a que mais se assemelha aos Efésios, tá? A carta aos Efésios, é a carta aos Colossenses, pela questão do assunto. Elas são consideradas pelos doutores em teologia como cartas irmãs. Sabendo disso? Viu? É a carta aos Colossenses pela questão do assunto. Por causa da maneira que Paulo escreveu a carta de Éfeso, fica difícil de dizer algo a respeito da mesma. Ou seja, da igreja de lá. Por esse não ser seu fim em si mesmo. Ou seja, a carta de Éfeso, embora leve o nome de Éfeso, tá? No grego, e aos Efésios em português, foi escrita para o povo daquela região, mas não foi escrita para a igreja de Éfeso. Tá? É isso que estou querendo passar aqui para vocês. Outro detalhe. Com exceção de Filipenses, as demais cartas foram escritas na mesma ocasião e levadas pelos mesmos mensageiros. Efésios 6:21,
Colossenses 4, de 7 a 9, e Filemão, que só tem um capítulo, viu, gente? É por isso aí que tem de 10 a 12. Ainda se sabe de uma carta de Paulo que se perdeu, tá? Tá lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 16. É a carta a Laodiceia, viu? Embora haja uma cópia da carta a Laodiceia, a mesma não é considerada canônica. Ela existe, ela está lá, pois não pode ser acrescentada mais ao nosso cano que nós temos. Cano significa vara de medir ou caminho reto a ser seguido, tá? Porque o cano sagrado já está fechado. Infelizmente, não dá para pôr essa carta na Bíblia, não. Viu? Tem esse detalhe aí para vocês. E outra coisa, por que os comentaristas, como Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, Luz Berkoff, Crisóstomo e outros, falam que Colossenses é carta irmã de aos Efésios? Porque na carta aos Efésios, Paulo vai apresentar ao povo a quem ele está se dirigindo que eles são o corpo de Cristo. Já na carta aos Colossenses, Paulo vai apresentar ao povo de Colossos que Cristo é a cabeça da igreja. Daí o fato dos comentaristas dizerem que elas são cartas irmãs, porque uma complementa a outra. Se você lê Éfeso e não lê Colossos, você vai ficar perdido, tá? Você vai ficar sem entender, vai ficar, como se diz, café sem leite, tá? E para dar um gostinho no café tem que ter o leite, né? Então Efésios com Colossos é o café com leite para a gente tomar e ficar bem acordado, para o fato de que somos o corpo, mas a cabeça é Cristo, não nós, tá? Paulo dedicou sua vida a ensinar os gentios que estes podiam ser cristãos sem se converterem ao judaísmo. Essa doutrina desagradava aos judeus, isso em geral, tá? Que consideravam a lei mosaica obrigatória para todas as pessoas e tinham muito preconceito contra quaisquer gentios incircuncisos que ousassem chamarem-se discípulos do Messias dos judeus. Olha aí. O judeu aceitava Jesus, o grego aceitava Jesus, mas o judeu não considerava o crente gentil, que não era de ascendência judaica. Havia esse preconceito. Hoje nós chamamos de discriminação, tá? Mas Paulo procurou sempre amenizar os ânimos para que eles vivessem em harmonia. Não é sincretismo, eu repito, volto a repetir. Não é um sincretismo, é uma união, tá? De um com o outro, respeitando a cultura judaica, respeitando a cultura gentílica, mas servindo a um único Senhor, Jesus. Bora! Embora Paulo ensinasse os cristãos gentios a permanecerem inabaláveis e inamovíveis, como rochas na liberdade que tinham no ungido, no caso Jesus, conforme se lê nas cartas aos Gálatas e aos Romanos, tá? São duas cartas muito importantes. Ele não queria que tivessem preconceito contra os companheiros cristãos judeus, mas que os considerassem irmãos no ungido. Sempre que eu falar ungido, entenda Jesus Cristo. Em grego, Jesus Cristo significa Jesus Christos. Significa Jesus o ungido. Tá? Cristo não vem do grego, vem de uma transliteração do latim que foi adotada no português. Tá, gente? Fica... Mas esse detalhe para a gente aí. Tá? Paulo não queria que existisse duas igrejas rivais. Uma judaica e outra gentílica. Queria uma só igreja.
com judeus e gentios unidos no Senhor Jesus Cristo. Seu grande gesto de solidariedade para com os elementos judeus a favor dessa união foi a causa da grande coleta realizada para os pobres em Jerusalém pelas igrejas gentílicas, perto do final da sua terceira viagem missionária. Tudo foi para a igreja mãe em Jerusalém, está lá em Atos capítulo 21. A esperança que Paulo tinha, ao demonstrar assim um amor cristão, era levar os cristãos judeus a sentirem-se mais bem dispostos para com os seus irmãos e irmãs gentios. Tá? Imagine eu passando fome, discriminando alguém que é de outra ascendência, e essa pessoa de outra ascendência não tem preconceito para comigo e nem discriminação. Qual é a minha atitude para com ela? Começar a me agradar dela. Paulo foi sábio nesse sentido. Tá? O gesto de Paulo em favor da união, dirigida aos elementos gentios da igreja, foi a presente carta dirigida ao principal centro convertido de gentios, tá? Exaltando a unidade, universalidade e grandeza inefável do corpo de Jesus Cristo. Para Paulo, Jesus era tão extraordinariamente grandioso que nele, em Jesus, viu, cabiam pessoas de todas as etnias, pontos de vista e de opiniões preconcebidas, tá? Paulo, quando a gente lê e estuda a fundo o apóstolo Paulo, a gente percebe isso nas cartas dele, tá? Só Jesus tem poder para solucionar todos os problemas da espécie humana e levar a totalidade da vida social e familiar terrena. Até mesmo as miríades de seres do universo, que para nós é infinito e invisível, elas serão uma união e harmonia com Deus. Porque a criação foi amaldiçoada por causa do pecado do homem. Tá? Está lá em Efésios capítulo 5, do versículo 22 até o capítulo 6, versículo 9. Isso, viu, gente? Agora sim, poderemos falar sobre o autor, lugar e data da redação da epístola aos Efésios, tá? Entendemos que o apóstolo Paulo escreveu a carta a Éfeso. Isso está inserido dentro da própria carta, tá, gente? No capítulo 1 e versículo 1 e no capítulo 3 e no versículo 1, tá? O terceiro capítulo. Ela foi escrita entre 61 e 62, tá? Isso já é comentário de outro comentarista, que vai de encontro ao outro que diz que foi de 59 a 60 e tem outros que dizem que foi de 58 a 59, tá? Enquanto ele estava preso em domicílio em Roma, está lá em Efésios capítulo 3, versículo 1, Efésios 4 e 1, Efésios 6 e 20, ele falando da prisão dele. E Tíquico, de Éfeso, foi quem levou a carta. Já Epafrodito levou a carta de Filipos, tá? Levou a carta de Filipos, e ele era também de Filipos, tá? Era filipense ele. Epáfra, de Colossos, levou a carta aos Colossenses. E Onésimo, aquele escravo fujão, levou a carta de Paulo, vamos dizer assim, para fazer uma intercessão a Filemon para não fustigá-lo por causa da fuga dele do seu dono chamado Filemon, tá? Era o dono dele, de Onésimo, gente. Destinatários. É bem provável que muitas igrejas da província da Ásia tenham lido a carta, tá? E isso é baseado em descobertas arqueológicas, viu, gente? De papiros, pergaminhos e por aí vai. É evidente que Paulo não conheceu os cristãos das cidades por onde sua carta circulou, mas ouviu a respeito da fé que professavam e recebeu notícias de que seu ministério os havia alcançado. Está lá em Efésios capítulo 1, versículo 15 e em Efésios capítulo 3, versículo 2. Tá? Os que foram visitar Paulo na sua prisão
trouxeram notícias de que os convertidos por Paulo tinham ganhado muito mais almas do que Paulo tinha quando estava lá na cidade de Éfeso. Veja só que maravilha, Jesus. Tá? Sempre um líder deve preparar seu substituto. A gente não nasceu para semente. Enquanto Jesus não voltar, a gente nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. E antes da morte chegar, nós temos que deixar um no nosso lugar. Jesus deixou 12 registrados. Um se matou, ficou 11. Lançaram sorte, completou os 12. Mas em 1 Coríntios está dizendo 500 discípulos. Jesus, ele não fazia nada por egocentrismo. Ele fazia para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai era que o reino de Deus fosse espalhado pela face da terra após a assunção de Jesus ao céu. Já pensou se Jesus não tivesse tido discípulo? Como é que o evangelho teria alcançado o mundo? Eu e você hoje aqui está aqui porque o evangelho alcançou alguém que pregou para a gente. Mesma coisa na época de Jesus. Tá? Agora, algumas curiosidades da época de Éfeso nos tempos dos povos das igrejas gentílicas. Tá? Umas observações que ninguém conta. E não tem na Bíblia. Graças à arqueologia, a história, as outras ciências, filosofia, que nos ajudam a entender melhor porque aquela carta foi escrita naquele momento e naquela circunstância. Tá? Os efésios conheciam bem a prática greco-romana da redenção. Conheciam bem. Os escravos eram libertos pelo pagamento de um resgate. Está lá em Efésios capítulo 1, versículo 7. Viu? A direita, ou seja, a destra, qualquer uma, minha, sua, ou a de um lugar, ou a de um prédio, ou a de uma situação, era o lugar de mais alta honra e autoridade entre os povos gentios. Está lá em Efésios capítulo 1, versículo 20. E lemos na Bíblia, na visão de Estevão dizendo: eis que vejo o Filho do Homem à destra do Pai. Tá? Na nova tradução na linguagem de hoje. Tá? Jesus está em local de proeminência, em local de autoridade, em local de respeito. É Ele quem manda, é Ele quem desmanda. Ele disse: todo poder foi me dado nos céus e na terra. Por isso que Ele está à direita de Deus. A antiga cultura grega geralmente via a humildade, olha para aí, gente, a submissão, a bondade e o auto-sacrifício de forma negativa. Eles não aceitavam esse tipo de coisa, tá? Eles viam isso como fraquezas. Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 2. No mundo greco-romano, a escravidão era considerada uma necessidade econômica e útil. Uma parte importante da vida. Tá lá em Efésios capítulo 6, versículo de 5 a 9. E você vê também isso na carta a Filemon, escrita por Paulo e mandada por Onésimo para ele voltar de volta ao seu Senhor. Tá? Embora creiamos atualmente que Deus não concorda com a escravidão, Deus respeita as limitações humanas. Tá? Porque o homem é ato e potência. Ele tem um pedacinho de Deus dentro dele, que é a alma e o espírito, e a potência é a evolução intelectual e comportamental desse homem ao longo da sua vida. Uns alcançam antes, outros alcançam depois e outros nunca alcançam. Tá? Mas o importante é que hoje o negócio está diferente e graças a Deus por isso. O grande escudo romano, tá, era revestido de couro e podia ser encharcado de água e usado para apagar as flechas incendiárias. Está lá em Efésios capítulo 6, versículo 16. Tá? Temas da carta.
A carta aos Efésios é possuidora de 2 temas, viu? Segundo, até os mais conceituados estudiosos da Bíblia, como os doutores que eu vou citar agora, que eu já citei, doutor Hernandes Dias Lopes e doutor Augusto Nicodemos, e também aqui citar o doutor John Stott, tá? No comentário bíblico dele aos Efésios, nós somos desafiados a uma vida coerente, ou seja, fé e vida cristã. Desculpe. Percebemos o que Deus fez e faz hoje, bem como a mensagem da igreja como nova criação e nova sociedade de Deus. Assim, para o conhecido teólogo e escritor inglês, ora citado, é preciso fazer perguntas. Qual é a natureza da igreja? Sem a qual ela perderia sua essência. Que natureza é essa? É a que o homem põe ou é a que está na Bíblia? Que tipo de igreja está surgindo e crescendo nos nossos dias? Ela está crescendo, está inchando ou está se intercalando, vamos dizer, em horários de turno? Hein? Variando em questão de visão, mas iremos levar em conta o mais proposto entre os citados, que eu falei antes, tá? O primeiro tema seria a base para a unidade, tá? Do capítulo 1 ao capítulo 3 do livro A Igreja de Éfeso, tá? Ele é a base para a unidade da igreja. Já o segundo tema de Éfeso, tá, seria a manutenção da unidade. Ou seja, Paulo construiu, edificou, ensinou, doutrinou e deixou lá tudo pronto. Não recebeu nenhuma resposta negativa de Éfeso. Nada. Você não vai ver nada. Embora Deus seja contrário à escravidão, segundo a Bíblia, segundo a história humana, ele também não toca nesse assunto reprovando ninguém. Tá? O que vai acontecer do capítulo 4 ao capítulo 6? A manutenção da unidade. Ele primeiro, do capítulo 1 ao capítulo 3, vai relembrar eles o que ele ensinou, sejam uma coisa só. O corpo de Cristo. E qual é a segunda parte? O corpo necessita de cuidado. Você tem que orar, você tem que tomar banho, você tem que se vestir, você tem que cortar o cabelo, você tem que dar um trato no visual, você tem que orar, jejuar, buscar, pedir a Deus poder, orientação, visão, discernimento. É isso que Paulo está querendo dizer na segunda parte da carta, para manter a unidade da primeira parte da carta que ele escreveu. Tá? Em resumo, é apresentar a igreja como o corpo de Jesus, ou ungido, tá? Jesus. Por isso que o doutor Hernandes Dias Lopes fala que a carta aos Colossenses é uma irmã da carta aos Efésios, como eu falei a vocês antes, tá vendo? A igreja é o corpo de Jesus, porque nela, Colossenses, Jesus é a cabeça da igreja. Daí muitos dos estudiosos a considerar as duas irmãs, pelo fato de uma complementar a outra. Resumindo, mais uma vez, Deus, ele faz acontecer. Ele constrói e não deixa abandonado. O deísmo diz que Deus fez toda a criação e nos deixou aqui à mercê da própria sorte. Mas nós cristãos somos teístas. Nós acreditamos que Deus fez e pelo poder de sua palavra mantém. Assim como no capítulo 1 ao capítulo 3 da carta a Éfeso, Paulo diz, eu fiz vocês. Do capítulo 4 ao capítulo 6, ele, vamos dizer assim, numa linguagem bem atual,
eu estou mantendo vocês com essas outras palavras aqui. Se revigorem e mantenham o que eu ensinei a vocês. Tá? Segundo o Dr. Hernandes Dias Lopes, palavras dele, viu? Tirado do livro dele, do comentário aos Efésios. Paulo aborda nessa missiva é carta, viu, gente? Alguns temas que não trata com tanta profundidade nas demais, como a questão da reconciliação dos judeus com os gentios, o mistério do evangelho, a plenitude do espírito, a questão da família e a batalha espiritual. Essa é uma carta não apenas teológica, viu? Mas, sobretudo, prática. Ela tange de forma profunda e clara os princípios que devem nortear a família e a igreja neste mundo inundado de escuridão. Viu? É uma carta bastante importante. O doutor Hernandes Dias Lopes ainda ressalva. Nessa carta, como parece acontecer nas demais, Paulo une de forma equilibrada doutrina e vida, ou seja, teoria e prática, teologia e ética. Nos 3 primeiros capítulos, Paulo lança as bases da doutrina, tá? E nos 3 últimos aplica a doutrina. A teologia é mãe da ética e a ética é filha da teologia. Uma anda ligada com a outra, tá? A vida decorre da doutrina e a doutrina é o fundamento da vida. Não podemos glorificar a Deus com a plenitude do nosso coração e com o vazio da nossa cabeça. Nem podemos glorificar a Deus com o vazio do nosso coração. Conhecimento sem vida é orgulho estéril, não produz nada. Vida sem conhecimento é experiencialismo vazio. Precisamos ter a mente cheia de luz e o coração inflamado pelo fogo. Precisamos de ortodoxia e ortopraxia. O que eu quero dizer? Nós precisamos de doutrina certa e também de ter uma vida certa. Tá, meus irmãos? Conclusão que podemos tirar dessa carta. Esta carta, escrita durante o período de prisão de Paulo em Roma, é das mais profundas e inefáveis que possuímos no Novo Testamento. Com certeza, se pode dizer que é uma fonte de poços profundos e águas cristalinas para as nossas vidas. Cada carta de Paulo foi inspirada pelo céu, viu? Para abordar problemas específicos das igrejas do passado e das atuais, com a finalidade de servirem de exemplos para nós. Quem vive de passado é museu, é? Não. Crente vive do passado também para aprender a não fazer o que fizeram de errado lá atrás. Viu? Não é de causar estranheza que Lúcifer, o nosso arqui-inimigo, tente com seus demônios cegar a igreja de Jesus sobre este importante exemplar canônico. Tá? Os dardos do inimigo, entretanto, têm se partido ao impacto da rocha dos séculos. Sabe quem é? O nosso Senhor Jesus. Tá? Agora, vamos falar a respeito de alguns pensamentos sobre a carta aos Efésios de pensadores que marcaram as suas épocas. Tá? Primeira de Coleridge. Tá? Ele diz: trata-se de uma das mais divinas composições do homem. F.R. Berry, ele diz: é ao mesmo tempo o livro mais moderno de todos os volumes do Novo Testamento e o registro mais rico sobre a experiência cristã. Salmão, ele fala o seguinte: entre as epístolas que trazem o nome do apóstolo Paulo, não há nenhuma maior do que esta. Nem existe outra com um caráter mais inteiramente seu. Tá? Eu vou tentar explicar o mais simples possível. Paulo desceu um nível para o mais simples crente que não sabe ler, que não sabe escrever,
que não sabe contar, o iletrado escutar, aprender e fazer. Foi isso que Paulo fez com a carta de Éfeso. E é isso que Salmão tenta passar para a gente com essa dedicatória dele a respeito da carta aos Efésios. Crisóstomo, tá? Ele disse: ela extravasa de pensamentos exaltados e de grandiosas doutrinas que o apóstolo Paulo raramente aborda noutros escritos. Olha que observação boa. Fossé, tá? Esse pensador, ele diz o seguinte: a sublimidade de seu estilo corresponde à sublimidade de seus temas, excedendo a quase todas as demais epístolas de Paulo. É próprio pensarmos que aqueles para quem ele escreveu fossem crentes desde há muito, alicerçados na fé. Ele não estava escrevendo para neófito, ele estava escrevendo para quem sabia o que era a Bíblia. Viu? Tem chefe, tá? O primeiro capítulo do livro de Efésios contém, por assim dizer, um caráter litúrgico e sálmico. Em resumo, gente, é uma oração, tá? Vou continuar o que chefe falou. Como se fosse, por assim dizer, um cântico colorido em louvor às riquezas transcendentais da graça de Deus em Cristo, bem como da glória da chamada cristã. Ou seja, o aviso do Espírito Santo no nosso ser, dizendo: você precisa de Jesus, aceite ele. Foi isso que chefe aqui dizer aqui no final. Tá? Agora vamos tratar a respeito dos mapas, né, das viagens de Paulo. Eu procurei um mapa completo. Não deu para colocá-lo em uma única transparência do slide. Mas vocês vão entender todas as viagens em um único mapa dividido por 2. Melhor do que 4. Tá? Vamos adiante. Temos aqui a carta, um mapa da época de todos esses traçados que vocês estão vendo aqui. Foram os caminhos percorridos pelo apóstolo Paulo e sua equipe de pregadores, missionários, pastores, presbíteros, evangelistas, profetas, todos. E aqui, onde eu estou apontando com o mouse, era o centro de comando de Paulo para espalhar por toda a Ásia, de Antioquia até Anfípolis, Filipos e por aí vai, tá? Até o Monte Olimpo, todo o Evangelho de Cristo. Agora, 2 anos ele passou em Éfeso, tá? Eu já escutei comentaristas falando 3, viu, gente? Mas a maioria diz que foram 2 anos também por causa da Bíblia, tá? Vamos passar adiante. Aqui, as viagens missionárias de Paulo. A viagem final dele, vindo para Malta, picado pela áspide, né, a serpente. Pensaram que ele ia morrer, mas Quirentino morre de véspera, feito peru. Chegou em Régio, Portel, Foro de Apoio e, por fim, Roma, onde ficou preso, julgado e decapitado por Nero, tá? Agora, algumas outras curiosidades de Éfeso, gente. É importante a gente passar isso para vocês. Artemis é o nome grego para Diana, que é um nome latim, tá? Artemis também conhecida como a Diana dos Efésios. Temos aqui, por descoberta arqueológica, a chamada Senhora de Éfeso. Nesse tempo já tinham senhoras também, viu? Do século I. Museu Arqueológico de Éfeso. Está lá a estátua dela da época do 1º século, da época de Paulo. Creio eu que Paulo viu de perto quando entrou lá pregando no templo de Artemis. Uma gravura do século XVIII de uma cópia em mármore romana
de uma réplica grega do período geométrico, tá? Isso aqui é cópia da Diana dos Efésios, tá? Tá lá, essa gravura existe, tá guardada as 7 chaves, mas a gente pode ir no museu e ver, viu? Base de uma das colunas do templo de Ártemis, ou Diana dos Efésios, né? Reconstrução do século IV antes de Cristo. Isso aqui está no Museu Britânico, lá na Inglaterra, tá? A distância daqui até aqui, eu li para vocês, tem 1,8 metros. São 2 metros de diâmetro. Imagine 100 colunas dessas, com 2 metros de diâmetro, mostrando o corpo nu do homem, corpo nu da mulher, para oferecer sacrifício a uma deusa que era considerada a deusa da fertilidade. Tá? O local de onde ficava o templo de Ártemis, conhecida também por Diana dos Efésios, ficava aqui, onde eu estou passando o mouse, gente. Tá? Eles dizem que era aqui, tá? Mas só tem, como vocês podem ver, ruínas, tá? E a planície, como os historiadores da época do primeiro século, inclusive Flávio José foi tocar nesse assunto, falando das planícies gregas, a beleza grega. O local é bonito e ainda é muito lindo. Você pode ver, viu? Aqui, planta baixa do templo de Ártemis, chamada também por Diana, feita por John Turtle Wood, em 1877. Os quadradozinhos, possivelmente são as colunas, tá? De sustentação. O ante, o altar, tá? E isso aqui era igual, tá, ao templo de Afrodite na lição em que nós tivemos sobre mordomia cristã, tá? No templo de Afrodite, 1000 sacerdotisas desciam, se prostituíam com os marinheiros, tá? Porque em Corinto tinha 2 portos, e subiam com arrecadação para o templo de Afrodite. E aqui não era muito diferente não, tá? Tinham as sacerdotisas de Ártemis, tá? Não vou falar aquilo que eu não sei, mas por causa do convívio, por causa de, vamos dizer assim, de fatos de outros lugares, né? Que em todos os lugares se praticava a prostituição cultural aos deuses, possivelmente deste templo saiu também sacerdotisas para o porto de Éfeso para fazer seu sacrifício sexual, subir com arrendamento e manter o templo, fora os donativos que vinham de muito longe, por Éfeso ser um centro econômico, político e religioso da época. Tá? Aqui nós temos a reprodução do século XIX de uma moeda emitida no reinado do imperador Gordiano III, tá? Entre 238 a 244. Tá? Não dá para precisar bem a data, por isso que a gente dá em faixa. Com a fachada do templo de Ártemis em Éfeso. Olha para aí. Será que era dourada? Tá? Aqui é o último slide, tá, gente? Isso aqui foi feito por pessoal de TI, arqueólogos, historiadores, remontando em 3D o templo de Ártemis. Tá? Se você chegar no museu de Éfeso e acessar o computador, você viaja por aqui por dentro, vê tudo como era na época do século I. Tá? É uma viagem em 3D, tá? Pelo computador. Você entra aqui e você vê tudo. Eles copiaram exatamente como era em documentos da época e nas escavações. Tá?
Agora, bibliografias e fontes consultadas e sugeridas. Tá? Eu procuro sempre mostrar de onde eu tiro os meus comentários a respeito de qualquer assunto bíblico. Tá? Bíblia de Estudo Arqueológica, Editora Vida, nova versão internacional, reimpressão 2013. Tá? Enéas Tognini, ele é o doutor da Terra Prometida, meus amados irmãos. Ele, no livro dele, Geografia da Terra Santa e das Terras Bíblicas, dá a entender que ele perdeu as contas de quantas vezes ele pisou lá em Israel. Tá? O livro é de 2009 e ainda não houve reimpressão. Tognini e Bentes, Enéas e João Martins, Janelas para o Novo Testamento, editora Agnus 2009. Tá? Wisber Warren W., Comentário Bíblico do Novo Testamento, é da editora Geográfica e da editora Central Gospel, 2008. Manual Bíblico SBB, de 2008. Lançaram um recente, mas, pelo que eu estou sabendo, só mudaram a capa. O conteúdo continua o mesmo de 2008, tá? Eles não fizeram nenhuma acrescentação, não, e tá do mesmo jeito. Halley, Manual Bíblico de Halley, editora Vida 2014, tá? Hernandes Dias Lopes, Comentários Expositivos, Agnus, Efésios, de 2009. Bibliografias e fontes consultadas e sugeridas, tá? Harrison, tá? Everett F., Comentário Bíblico Moody, tá? Para quem não conhece Moody, ele foi um grande pregador da época dele, se eu não me engano, do século XVIII, dos anos 1700, por aí. E essa obra, feita por esse doutor, quis homenagear o saudoso Moody, tá? É da EBR, é de 2010, tá? E outro detalhe, o Comentário Bíblico Moody, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, viu? Tanto do Velho quanto do Novo, ele mostra as passagens bíblicas que foram acrescentadas pelos copistas, ou seja, as passagens que não deveriam estarem lá, tá? Mas aqui, Rodmacher, Allen e House, tá? O novo comentário bíblico, tá? Novo Testamento com recursos adicionais, editora Central Gospel, 2010. Também consultei a respeito do templo de Artemis, tá? Porque na cultura grega a religião pesava muito na vida das pessoas e eu quis pegar algo atual para vocês e eu fui na Wikipédia e os dados lá estão atualizados, tá? Teve comentários que eu peguei da TheWord.net, tá? É uma bíblia gratuita em cerca de 60 línguas diferentes, tem até línguas indígenas, tá? E fiz uma consulta rápida no ICP, Instituto Cristão de Pesquisa, para poder fazer esse apanhado aqui para vocês, tá certo? Agradeço a Deus, agradeço a oportunidade, espero que eu tenha somado a vocês, ou pelo menos lembrado algo de que vocês tenham aprendido há muito tempo atrás, tá? Que Deus ajude, Deus abençoe e até a próxima lição.